A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, segunda-feira, 6 de maio de 2024, tenho uma palavra para o dia de hoje, para iniciar a semana na presença do Senhor, sempre animado e ouvindo palavras do céu, que faz nós termos energia para continuar nesse mundo que está tão difícil. A palavra de hoje encontra-se no livro de Salmos, capítulo 127, versículo 3, 4, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Esse salmo, ele diz sobre o que os filhos significam na nossa vida. Deus, ele deu os nossos filhos como nossa herança. Quando pensamos no que é uma herança, já nos remete a algo bom, a algo que trará bênção para a nossa vida. E de fato, os filhos são isso mesmo. Num mundo que está tão contraditório, no qual principalmente os cristãos e a população do Ocidente cada vez mais tem menos filhos, cada vez mais vê os filhos como um peso incompatível com o ritmo de vida da atualidade, onde as mulheres desde cedo já se almejam ser grandes profissionais, almejam fazer faculdades e se dedicar quase que exclusivamente à sua profissão. Os filhos passaram a ser segundo, terceiro, quarto plano. Mas a verdade é que realmente os filhos são prioridade na nossa vida. E Deus, ele nos deu para nos trazer alegria. Não condiz com o cristão ver filho como peso, ver filho como gastos. É muito comum, entre rodas de conversa, as pessoas disserem que só quer um filho ou no máximo 2, e o argumento para não ter mais é sempre a situação financeira. Dizendo frases como o filho é muito caro, o mundo está muito difícil, e de fato isso é verdade. Porém, o filho, ele é capaz de trazer com ele grandes bênçãos. Quando eu medito nesse versículo, que os filhos são herança, eu acredito que os filhos, eles são capazes de destravar várias bênçãos na nossa vida. Se Deus, ele afirma que um filho é uma herança, ele vem para abençoar. Junto, várias coisas na nossa vida começam a ser destravadas. Várias coisas que estão presas, que estão retidas, que não acontecem. Quando nos animamos e temos filho, as bênçãos vêm junto com isso. Precisamos confiar no Senhor. Nós, cristãos, muitas vezes olhamos para o mundo, ficamos olhando para as dificuldades do mundo, e Deus não é mundo. Deus, ele é justo, e o mundo é o mundo. E Deus não nos fez para ficar aqui eternamente e visando essa concepção mundana. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz que o mundo está regido pelo príncipe das trevas. E quando ele diz sobre salvação e vida eterna, não é no mundo que ficaremos. Nós precisamos crer mais no que o Senhor fala para nós. Nós precisamos agir e fazer os planos da nossa vida de acordo com a sua palavra. Precisamos crer que os filhos são herança do Senhor, que os filhos são bênção e que eles podem sim destravar várias coisas boas na nossa vida que temos para viver na presença dele. A meditação de hoje diz: as escolhas que você fizer no presente deixarão um legado futuro de excelência. Quantas pessoas que a gente conversa se arrepende de não ter tido muitos filhos, mas dificilmente você escuta: eu me arrependo de ter tido o número de filhos que eu tenho. Quantas pessoas têm 3, 4 filhos? Você nunca vai escutar: nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha tido 3, eu teria tido só 1. Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria 5 filhos, eu teria só 2 dos 5.
Mas o que mais escutamos é: se eu pudesse voltar atrás, eu teria mais filhos. Eu só tive um, mas se eu pudesse, eu teria 2, eu teria 3. Os filhos são herança. Os filhos são uma bênção. A única herança que Deus nos promete é de filhos. Quando ele foi abençoar Abraão, ele disse: a sua descendência será maior do que as estrelas. O povo de antigamente sabia que quanto mais filhos eles tinham, mais abençoados eram as suas famílias. Precisamos voltar ao princípio divino, esse princípio de Deus, que está com tanta confusão na cabeça dos crentes, que não creem que ter filho é bom, só vê a dificuldade. Precisamos resgatar esse princípio divino para as famílias cristãs. Vamos confiar na palavra do Senhor. Vamos confiar e acreditar que os filhos são herança e bênção na nossa vida. Não vê-los como um peso, como um gasto a mais, pois de fato eles não são. A leitura bíblica de hoje encontra-se no Salmo 55. Salmo 55 é um salmo de Davi. Davi, como ninguém, soube colocar todos os seus sentimentos em suas escritas. Davi, ele passou por inúmeras dificuldades muitas vezes que foi procurada pelas suas próprias mãos, através de escolhas erradas, através de pecado, de crime, e as consequências durou por diversos anos, aniquilando, devastando a sua família. Davi, claramente, quando lemos a sua história, que está descrito nos livros de Samuel, de Reis e de Crônicas, claramente nos mostra o quão ele passou uma fase da vida dele abatido, depressivo. Ele passou muita dificuldade emocional para lidar com as consequências que Deus permitiu que ele tivesse. O ápice da dificuldade de Davi, o ápice da consequência ruim de Davi, foi quando seu filho Absalão quis tomar o seu trono e quis matá-lo. E é nesse contexto que o Salmo 55 ele foi escrito. Davi, ele estava fugindo de Absalão, pois Absalão se revoltou contra ele e queria tomar a todo custo o trono dele. E um dos seus conselheiros, que ele acreditava ser os mais fiéis, um dos mais antigos, Aitofel, o traiu e se bandeou para o lado de Absalão. Foi nesse contexto de tristeza, de chateação, de lamento, que Davi escreveu o Salmo 55, falando sobre da traição de Aitofel e sobre o momento difícil de fuga que ele estava tendo do filho dele. Vamos ler, que diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e eu estou atordoado. Diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumentam o meu sofrimento e irados mostram seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam um crime e a maldade. A destruição impera na cidade. A opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega,
meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa. Desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Eu, porém, clamo a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado, e ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Deus, que reina desde a eternidade, me ouvirá e os castigará, pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Mas tu, ó Deus, farás descer a cova das destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Glória a Deus. Davi, ele era muito sincero nas suas orações. E ele falava com detalhes da sua dor, das dificuldades que ele tinha, dos sentimentos, mesmo que muitas vezes sentimentos agressivos, mas ele tinha intimidade com o Senhor, onde ele relatava os detalhes. E ele pedia a sua súplica, a sua petição, ele pedia para Deus como ele queria que acontecesse o livramento na vida dele. Mas, contudo, Davi sempre confiou no Senhor e sempre aceitou os caminhos e direção que Deus deu para a vida dele. Davi é uma inspiração de intimidade com o Senhor, de confiança, de saber quem ele era no reino de Deus, pois ele sim sabia que ele era um justo e um cara temente ao Senhor. E ele sabia muito bem de quem são as pessoas que ele falava para Deus. Que possamos ter intimidade com Deus, que diante de traições, de dificuldades de relacionamento, de problemas pessoais, que nós saibamos dividir com quem precisa ser dividido, que é Deus. Muitas pessoas vão em rede social ou em qualquer roda de colega, de amigos, que muitas vezes nem são amigos tão profundos, começa a dividir os problemas. Mas problemas, as nossas dificuldades, nós temos que entregar para aquele que pode resolver, que é para Deus. Deus, ele é capaz de sarar todas as feridas. Feridas de traição, feridas de angústia, de tristeza, de luto. Davi passou por tudo isso e Deus deu vitória. E Deus deu superação para ele em todas elas. Deus abençoe a vida de cada irmão, que possamos continuar meditando na palavra do Senhor. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.